Me chamo Cecília Montebeller Oliveira, sou engenheira civil e coordenadora de pesquisa e extensão da Faculdade Multivix Vitória. Durante o ano de 2020 e também agora em 2021, os alunos do curso de Engenharia Elétrica aqui da instituição desenvolveram projetos sobre redes elétricas inteligentes. Me chamo Samia Vancini Feliciano, sou estudante de Engenharia Elétrica da Faculdade Multivix e nós alunos do 8º e 9º período, fizemos um projeto de desenvolvimento de softwares para cidades inteligentes. Com esse projeto, a gente conseguiu entender a importância do sistema elétrico de potência. Com esse estudo e com esse projeto, a gente conseguiu entender e enxergar que o sistema elétrico de potência ele é dividido em 3 níveis: geração, transmissão e distribuição. Geração, que é onde pega qualquer tipo de energia e transforma em energia elétrica, e a transmissão e a distribuição, a transmissão ela que vai transportar essas energias, e a distribuição onde você vai distribuir para os pequenos, médios e pequenos consumidores, ou até mesmo as grandes empresas, até chegar ao ponto da energia em si para nós consumidores. Com a importância desse sistema, a gente viu que o governo brasileiro ele disponibilizou um estudo que ele explica nesse estudo que entre os anos de 2020 a 2024, o consumo de energia ele vai subir 2,9% por ano. Então, daí o desenvolvimento desse projeto para estas cidades inteligentes. O objetivo e a justificativa desse projeto, ele se dá em 3 frentes: elevar a inteligência do sistema elétrico de potência, com isso e para isso, realizar a substituição dos medidores eletromecânicos em medidores eletrônicos, e aí também, por consequência disso, realizar a inteligência dentro das residências. E como exemplo disso, a gente tem as TVs smarts, a gente tem as lâmpadas inteligentes, a gente tem a Alexia, a gente tem várias formas de também o consumidor estar atento a essa inteligência que está chegando a ele. Fica muito claro a geração distribuída. E como que isso é visto? Como que nós, consumidores, conseguimos enxergar? Muitas pessoas aderindo à energia solar, parques eólicos, algumas viagens que você faz para o sul da Bahia, para a Bahia, você consegue enxergar os parques eólicos. Com essa geração distribuída, a gente consegue diversificar a matriz e a gente consegue diminuir os picos que existem ou que existiam, que agora a gente consegue mensurar que eles estão bem menores do que era antigamente. Para o nosso embasamento, nós realizamos as nossas pesquisas no Google Acadêmico e no site da ANAEL de artigos técnicos. Eu sou o Adam. Como bem pontuado pela Samia, esses 3 pilares da geração, transmissão e distribuição de energia formam a frente de desenvolvimento para as smart grids, as redes elétricas inteligentes. Então, quando nós falamos sobre o desenvolvimento das gerações, quando nós falamos sobre a geração distribuída de maneira geral, desenvolvimento de placas solares, falamos sobre geração de energia por meio dos parques eólicos, sobre até mesmo a energia piezoelétrica, né, que é a energia que é gerada a partir do movimento de grandes placas. Isso faz com que nós tenhamos um aparecimento de novas fontes. Quando eu tenho o desenvolvimento de novas fontes, eu consigo diversificar essa matriz diversificada reduz diretamente os impactos que nós temos da geração de energia de forma centralizada e reduz assim também os custos inerentes ao consumidor. Um segundo ponto que é importante frisar é o que a gente costuma chamar de gestão pelo lado da demanda. A pesquisa indicou que a gestão pelo lado da demanda são técnicas que nós podemos utilizar de maneira estratégica para reduzir os impactos da geração centralizada. Então, quando nós trocamos, por exemplo, um eletrodoméstico que consome muito por um eletrodoméstico que consome um pouco menos, quando nós decidimos optar pela troca da utilização do chuveiro elétrico na nossa casa,
quando nós decidimos optar por uma geração mais pontual, nós conseguimos reduzir diretamente os custos dessa geração. Outro ponto importante que nós podemos frisar é a respeito da gestão pelo lado da demanda quando a gente olha os veículos elétricos. Os veículos elétricos surgiram de forma muito rápida e eles estão atrelando diversos benefícios à sociedade. Se nós formos olhar o desenvolvimento destes veículos nos últimos anos, nós percebemos que a carga que o veículo elétrico pode ter também pode servir de stand-by para grandes pontos. Por exemplo, imagina num shopping onde você tem 100, 200 veículos elétricos que estão abastecendo. No momento em que esse shopping está com uma falha de energia, esses veículos podem servir como ponto de indicação de energia, como ponto de subsídio para a energia e não simplesmente como recarga. Então você tem, e isso já é feito nos países do exterior, existem shoppings que utilizam o próprio estacionamento como grandes cargas, né, grandes baterias. Eu tenho ali uma fonte que ora está carregada, ora está carregando, mas quando ela está carregada ela pode servir de stand-by para os demais pontos. No geral, as smart grids, essas redes elétricas inteligentes, elas podem atuar também sobre as falhas. Imagine hoje que nós temos uma cidade que pode ter a falta de energia, né? Ter a ruptura de algum cabo, ter algum acidente que atinge um poste ou outro elemento que faça com que a gente tenha perda de energia num ponto da cidade. As smart grids, elas permitem que o sistema se reconfigure de forma autônoma. Eu dou inteligência ao sistema e esse sistema consegue decidir e optar como eu vou tirar energia de um lugar e realocar essa energia para aquele lugar que demanda. Isso é muito importante. Imagina um hospital ficar sem energia. Imagina uma carga, que é uma carga que abastece aí, que faz alimentação para um frigorífico ou um elemento que não pode ficar sem energia. A gente tem que garantir que certas cargas tenham prioridade. Então, um sistema de rede elétrica inteligente permite que a gente faça isso, dê prioridade para certas cargas e essas cargas, né, atuando no geral, como a própria Sâmia falou, consiga ter aí o desenvolvimento mais pontual no projeto como um todo. Nesse sentido, quando a gente fala sobre a energia elétrica no sistema elétrico de potência, essa energia não seria nada se a gente não também levasse a inteligência para a área residencial. Então hoje nós presenciamos o desenvolvimento da área residencial de forma a economizar. Nós pensamos na inteligência para também reduzir custos. Nada seria se eu tivesse uma inteligência que não permitisse que eu reduzisse os custos. Então ter uma tomada inteligente, por exemplo, ter um aplicativo que consegue gerenciar os custos, que consegue gerenciar como que está o nosso desenvolvimento atual, né? Quanto que eu vou pagar de energia no final do mês, ou se eu consumir o chuveiro nesse horário, o quanto que eu vou estar gastando, se eu consumir o chuveiro no horário diferenciado, quanto que eu vou estar economizando. Essas oportunidades que foi pontuado no próprio projeto fazem com que a gente dê valor e significado à inteligência nas redes elétricas, não somente no nível de potência, mas também no nível residencial. Nossa casa ela pode se tornar inteligente. E dar inteligência para uma residência é prestar da nossa inteligência para poder fazer um sistema mais saudável, no geral, quanto transparente, quanto um sistema que flui e desenvolve aí aplicações para o nosso dia a dia de forma mais pontual em tudo que a gente precisa fazer. Então, falar sobre smart grid, falar sobre o desenvolvimento de casas inteligentes, de cidades inteligentes, não é nada se nós também não falarmos da busca por isso. Então, nós precisamos de desenvolver políticas que permitam a inserção desses pontos. Políticas que permitam que a tecnologia seja absorvida e não impactada diretamente aquele que, de fato, quer desenvolver essa área. Por exemplo, se nós formos olhar uma pessoa que quer produzir energia, uma energia diferenciada, por que não dar subsídios para que essa pessoa consiga gerar essa energia de forma mais barata? Porque se nós formos olhar apenas para o valor, o custo daquela energia, nós acabamos pegando a energia mais barata e não prestamos o desenvolvimento tecnológico. Então, dar as políticas necessárias para que esse desenvolvimento seja possível é necessário para que a gente consiga atingir o auge de qualquer ferramenta tecnológica no âmbito das smart grids, que é o que a gente espera nos próximos anos. Então, para finalizar, nós podemos frisar um ponto muito importante, que é o tópico de inteligência artificial. A gente vê a inteligência artificial tomada sobre os dados, né, no geral dos últimos anos, que formam o que a gente chama de Big Data, e também o Machine Learning, que é conseguir investigar tudo isso e tomar a decisão da melhor forma possível.
Se nós conseguirmos, a partir desses dados, dar subsídios para o sistema de transmissão, sistema de distribuição, sistema de geração, a gente vai conseguir pontuar como que eu consigo melhorar a geração de energia, seja ela eólica, seja ela solar, seja ela por maremotriz, seja ela por meio das células a combustíveis, que são elementos eficientes nos últimos anos, ou até mesmo a própria maremotriz, que a gente tem o grande exemplo da usina lá no Ceará, no nosso país. Se eu consigo sair desse elemento e ir para a transmissão e distribuição da melhor forma possível, eu consigo impactar menos a fauna e a flora local. Se o que eu estou transmitindo vai ser feito de forma aérea ou submersa, se eu vou conseguir fazer isso de forma até subterrânea, né, como alguns pontos a gente tem, os casos das grandes gerações, quando a gente coloca os pontos de energia dentro do próprio oceano, né, como o caso que acontece lá em Portugal, e isso faz com que a gente dê eficiência ao processo como um todo. Então, o desenvolvimento de pesquisa constante, colocar essas pessoas, os cientistas, os desenvolvedores e os políticos, no geral, para dar infraestrutura para que esse sistema consiga ser desenvolvido, faz com que a gente consiga ter o desenvolvimento constante na nossa área da tecnologia. Falar de engenharia, falar de desenvolvimento, falar sobre o cidadão, falar sobre a pessoa que utiliza energia, tudo isso está interligado, mas a gente permitir que isso aconteça só vai depender basicamente da nossa capacidade de entender que a gente precisa de mudanças, que nós precisamos de atuar nessas mudanças e que para essas mudanças acontecerem, certas coisas precisam ser alteradas e que a gente pode sofrer com essas mudanças sobre a forma como a gente vai ter essa representação. Então eu não posso pensar, por exemplo, que eu tenho apenas uma única fonte. Eu não posso pensar que gerar energia solar tem empecilhos, que tem um custo maior, gerar energia eólica pode ter um custo maior do que a própria energia hídrica. Eu tenho que pensar no coletivo sobre como que essa geração vai impactar nas demandas futuras e principalmente quando aqueles recursos finitos, como o próprio combustível fóssil que a gente utiliza, cessar, como que a gente vai fazer para poder continuar tendo o desenvolvimento e o progresso tecnológico.